Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Blossom Essence. Ora, muito bem-vindo a mais um episódio da Nossa Voz. Hoje trago-vos um tema muito interessante, cheio de água, de sol, de boa energia, mas não vou já lá. Quero começar por te agradecer, como sempre, estares desse lado. É uma honra para mim poder realmente estar a levar-te estes conteúdos e receber o feedback. Portanto, deixa também os teus comentários, faz-me chegar as tuas opiniões, o que tu sentes. E começo também por agradecer à Blossom Essence, que uma vez mais patrocina este conteúdo. Como já te tinha dito no episódio anterior, e repito aqui, caso não tenhas visto o anterior ainda, a Blossom Essence é uma destilaria de óleos essenciais que trabalha essencialmente com plantas portuguesas e produz estes óleos em Portugal. Portanto, é uma marca que vale a pena, porque para além de biológico, trabalha com as nossas próprias plantas locais e realmente temos que prestigiar e privilegiar este consumo local até nestes produtos que nos chegam e que nós utilizamos em casa. Desde óleos essenciais, blends que são umas misturas de óleos e a óleos corporais encontras uma gama diversa, diversificada e muito interessante. Eu tenho aqui 3 blends à minha frente, a quem estiver no YouTube consegue ver, que é um Be Free, o Be Focus e o Be Mind. Cada um tem funções diferentes e bastante terapêuticas, posso mesmo dizer assim. Um deles é usado em quadros de ansiedade e agitação, outro para ajudar na concentração e na memória. E, por exemplo, o caso do blend pode ser inalado, facilmente podes colocar no teu pulso no momento antes ou quando começas imediatamente a sentir determinados sintomas e a seguir inalando ou colocando na própria roupa também te ajuda, por este efeito terapêutico das plantas que contém estas misturas, ajuda-te minimamente a centrar e nada como experimentar. Portanto, deixa a sugestão, deixo-te aqui também um link para saberes qual o site desta marca, tens um código também promocional e durante aqui uns cerca de 15 dias temos um desconto especial para os ouvintes da Nossa Voz, portanto, deixa a sugestão. E agora sim, começamos aqui com esta água, com o sol, com este mulherão que tenho à minha frente, que é uma amiga muito querida e que nos vai trazer um episódio cheio de boa energia. Portanto, desvendando já tudo, Lia, seja muito bem-vinda. Oi, Lisa, obrigada pela apresentação, pelo convite e é uma honra também estar aqui com você. Olha, eu nada desvendei, as pessoas só ouviram água, sol, boa energia, mas vais tu desvendar-nos tudo. Antes de, se calhar, ires diretamente ao tema, eu gosto muito de perguntar quem é a pessoa que está aqui como convidada e deixar que as pessoas lá em casa também te conheçam. Portanto, tanto a parte profissional, o teu percurso profissional, mas também a mulher que tu és, a alma que tu és, não é? O teu eu na totalidade, que foste conhecendo até hoje. Fala-nos um bocadinho de quem é a Lia. Ok. Bom, a Lia hoje é uma Lia bastante diferente. A Lia que chegou em Portugal, né? Que se transformou em Portugal, é uma Lia bastante diferente de há uns anos. E se transformou através da água, né? É engraçado porque eu lembro quando eu vim para Portugal, eu já remava, eu sou professora de stand-up paddle e de yoga hoje. E eu já remava como uma prática minha. E quando vim para cá, eu tirei um período sabático e eu remava na Baía de Cascais e falava assim, eu quero arranjar um trabalho em que eu possa, todos os dias, vir remar, ter este tempo para mim, para que eu possa remar, né? E na minha cabeça era, eu quero arranjar um trabalho onde eu tenho um tempo que eu possa dedicar 1 hora do dia ao remo. Só que você sabe, quando a gente pede para o universo, às vezes ele atende com todas as linhas. Então, a maneira como eu pedi foi, eu quero um trabalho onde eu possa remar, e de repente ele me arranjou eu recebi um convite para trabalhar numa escola de stand-up paddle,
logo que cheguei em Portugal. Então, meu período sabático durou 15 dias. Uau! E pronto, eu achei que ia ser um trabalho de férias, né? Eu falei, olha, eu vou pegar, vou agarrar nisso como uma oportunidade de fazer algo diferente nas férias de verão. Diferente, porque o que é que tu fazias antes? Eu sou jornalista de profissão, trabalhei 7 anos com conteúdo Globo e quando saí do Brasil, encerrei esse ciclo e mudei para Portugal em busca de novos ares, né? Portanto, uma jornalista que veio para remar. Exato. Muito bom. Então, eu comecei esse trabalho no mar como algo temporário e já faz agora 7 anos. E há 2 anos que estou com a minha escola. Muito bom. Olha, para quem está lá em casa e desconhece o que é o stand-up paddle, que não é o paddle das raquetes, Sim. é o paddle, nunca sei bem a pronúncia entre o português e realmente a pronúncia mais inglesa ou americanizada. Queres-nos explicar um bocadinho o que é e também a tua paixão pelo mar e por esta prática em específico? Sim. Bom, o stand-up paddle, ele foi desenvolvido, né? Foi uma prática, tem várias formas, tem várias teorias sobre a criação do stand-up paddle. Tem os polinésios que usavam, né, grandes barcas em pés, os próprios indígenas brasileiros usavam canoas em que se remavam em pé, mas essa prática na prancha dizem que foi criada pelos havaianos, como uma técnica dos treinadores treinarem surfistas. Então, eles usavam pranchas maiores e ficavam em pé nessas pranchas para verem os seus alunos, né, para terem uma visibilidade maior dos alunos nas ondas e poder dar a dica. E aí aquilo foi virando uma febre. E pronto, no Brasil chegou há cerca de 12 anos, que foi quando eu comecei a remar, né? E eu me lembro que eu comecei numa brincadeira, assim, eu sou do litoral, né? Eu cresci no litoral paulista e tem uma ilha lá que chama Ilha Bela. E um amigo me falou, vamos remar, vamos numa prancha dessas e tal. E eu falei, bora, já sempre surfei de pequena, né? A gente cresceu ali na praia, então a gente ia muito ao surf. Eu falei, não, vamos remar. E eu me lembro que quando eu subi naquela prancha e eu remei, eu falei, poxa, Uau. eu acho que eu já fiz isso antes. Parece que eu me conectei mesmo com as minhas linhagens, assim, ancestralidades indígenas, sabe? Eu falei, isso é para mim. E desde então me apaixonei e comprei uma prancha e praticava sempre e fiquei realmente... Até me emociona ouvir, porque é muito bonito. Claro que eu tenho trazido aqui convidados que acredito que vivem a paixão, não é? Não é paixão de quase o toque e foge agora quando acabar a paixão, mas é que vivem realmente aquilo que também estão a trazer. E mais uma vez, também tu, e consigo-te sentir, não é? Tipo, mesmo esse primeiro contacto, que não foi o primeiro, mas nesta vida sim, que te fez ter a certeza, isto é para mim. Sim, foi... Dura o que durar, não é? Mas efetivamente aqui estás tu. Exato, foi uma sensação de já ter feito aquilo pronto. Por isso que eu até, quando você vai ler sobre stand-up paddle, não disse dessa parte indígena brasileira, fala-se muito dos polinésios e não sei o quê, mas quando você vê fotografias dos indígenas a remar canoa, eles remavam muito deles em pé, e quando remei, eu senti mesmo que aquilo, pronto, já tinha existido em algum momento, né, para mim. Eu se calhar aqui, nesta parte do vídeo, deixo aqui uma sugestão ou uma imagenzinha para a pessoa ainda perceber melhor e visualmente, realmente aqui, porque quando tu dizes remar, não é remar com os braços, de certa forma, não é remar no remo que nós podemos conhecer, é realmente esse stand-up, como o próprio nome diz, tanto em pé e com o remo. Com o remo mais longo e uma técnica de remada corporal que usa todos os músculos do corpo, porque uma vez que você se equilibra nas pernas, numa plataforma móvel, você está, na verdade, usando o core, porque senão as pernas ficam completamente bambas. E aí o abdominal? Total. Então, você usa o corpo todo naquela remada, no deslocamento daquela prancha. Então, é um esporte muito bonito. Portanto, deixamos aqui esta sugestão a todos os nossos ouvintes, e ainda para mais no verão que estamos, para realmente experimentarem, e como prática desportiva, mas ao mesmo tempo todos os benefícios que traz. Queres-nos trazer assim também um bocadinho, tanto entre o teu sentir como o que tu conheces, que é generalizado para todos, de benefícios,
O que é que podem esperar desta prática? Bom, ela é uma prática extremamente acessível, né? Inclusive 60 mais. Assim, tem muitas pessoas que têm problemas de joelho, coluna, como ela é zero impacto e ela trabalha todos os músculos do corpo de forma harmônica, ela é muito acessível para pessoas com qualquer tipo de dificuldade ou até pouca mobilidade. A gente tem lá na escola o SUP adaptado também. A gente tem uma cadeira específica que é chamada Blue, que foi desenvolvida por um senhor também apaixonado. Não fazia a menor ideia. Exato. Que é uma cadeira que dá possibilidade para pessoas com pouca ou nenhuma mobilidade também estarem no mar, remarem com os braços se tiver a mobilidade no tronco acima, ou serem levadas para um passeio terapêutico pelo mar com uma pessoa, no caso um instrutor que vai levando essa pessoa. Então é extremamente acessível. Eu costumo dizer que o stand-up paddle e o sup yoga, né, que também é outra vertente que eu pratico, é para toda a gente, porque para mim não é só o fato de você fazer aquilo com perfeição ou excelência, mas é a sua conexão com o oceano, é você se permitir a estar ali em reconexão, né? Eu digo que todos nós viemos da água salgada, todos nós viemos dali, e essa presença, esse reconectar com o oceano, é isso que eu procuro trazer nas experiências que eu ofereço ali na minha escola. Olha, agora a título de curiosidade, estava aqui a ouvir-te, tu sentes, se calhar os dois, não é? Tu sentes que aqui a tua ligação muito especial ao SUP, ao stand-up paddle, é a reconexão com o oceano em si, e foi por ali que te apaixonou, mas acima de tudo é o oceano, ou mesmo a técnica, o SUP, e não outro desporto aquático? O Não, que é que sentes que te eu traz mesmo acredito essa... que imagina, o surf, por exemplo, é um esporte cheio de adrenalina, né? Eu participava, eu praticava e pratico ainda surf, agora com muito menos, com mais moderação, mas fazia bodyboard, então você entra em ondas mais pesadas e pronto, e tem que passar arrebentação, então é uma coisa com muito mais adrenalina e requer um pouco mais de esforço físico e às vezes você passa por algumas situações de perrengue ali. Já o stand-up paddle é completamente zen, né? Então é uma prática extremamente relaxante. Eu acredito que foi isso que me chamou tanta atenção. E o elemento água também, né? Que sempre fez parte assim da minha vida. Olha, e daí, já que estamos aqui a tocar no Zen e que também já mencionaste o SUP Yoga, traduz isso assim por miúdos para quem está lá em casa, que se não conhece, passar a conhecer. Exato. Então, o Sup Yoga é uma técnica, né? É uma prática de yoga em cima de uma prancha de stand-up paddle. E foi muito engraçado No porque... mar. No Em mar. cima da No mar, prancha no pode mar. ser num lago também, mas pronto, a gente usa uma âncora, né? A gente usa uma estrela, que até a gente vai mostrar imagens, que ela é ancorada, e aí chama um yoga dock, né? Um dock de yoga, e as pranchas elas vão ali presas e nós ficamos em formato de círculo para essa prática. E eu costumo dizer assim que o elemento água é mesmo importante para mim, porque eu comecei a praticar yoga com 18 anos, né? Com Swastika Yoga, que foi desenvolvido pelo mestre De Rose lá no Brasil, e pratiquei por um período com esse grupo, até que, por questões pessoais, decidi deixar o grupo. E o yoga naquela altura estava mais ligado em ginásios no Brasil e eu não conseguia me integrar em nenhum outro grupo de yoga e o yoga ficou um pouco para trás, deixei o yoga um pouco de lado. E quando eu comecei a remar, também ainda era muito recente o esporte no Brasil, então não tinha escolas stand-up paddle para você aprender a remar, então eu comecei a fazer ali como autodidata, procurar vídeos no YouTube. E a maioria dos vídeos eram de californianos, né, americanos e tal, e eu ficava assistindo aqueles vídeos falando sobre técnica, sobre remo e isso, e um dia, num desses random, apareceu uma menina fazendo yoga na prancha. Uau. E eu falei, uau, isso é muito interessante. Então, o stand-up paddle me trouxe de volta o yoga na minha vida também. Porque eu comecei a praticar yoga na prancha e a me reintegrar de novo. E agora se há de uma forma que era mais para ti, não é? Porque era o que estavas a dizer, como na altura, até então, tu só tinhas conhecido o yoga mais em ginásios, né? Há uns anos atrás,
efetivamente também não sentias, e por isso ele ficou de lado, não sentias tanto, e de repente aqui, na conexão com o mar, Sim. num ambiente mais zen, em que beneficias de tanto, trazeres o yoga aqui ainda, acredito eu traz ainda maior vantagem, Exato, exato. pelo menos para quem Pronto. o sentir assim, como é óbvio, não é? Exato, e é o que eu falo, eu acho, muita gente fala, impossível, eu não faço essas posturas nem no solo, mas as posturas, elas são só um elemento da prática. Para mim, o mais importante, eu falo que a postura mais importante é rodar os ombros para trás e abrir o peito, que é para abrir o chakra do coração e receber aquela energia, né? Então, eu acho que a gente já está fora da nossa zona de conforto, uma vez que a gente pega uma prancha e se prende no meio do mar, né? Para muita gente, não ver o fundo é um pouco desconfortável. Tem o vento, tem a ondulação, tem que ter muita resiliência também, porque a gente tem que aceitar as condições da natureza. Então, eu costumo dizer que a prática já tira a gente da zona de conforto. Então, eu adapto as posturas ao estilo e ao limite de cada um, né? Então, todo mundo consegue praticar e a gente vai crescendo nessas posturas. Quem conseguir crescer junto, quem quiser se desafiar, vai para isso, porque também o máximo que pode acontecer é cair e se molhar, né? Exato. Mas para quem acha que está no desconforto, eu dou a opção de fica onde está e aproveita a sensação de estar aqui em contato com o Os outros oceano, com a elementos, exato, da natureza, natureza. consigo mesmo, com as suas questões, né? E é muito bonito essa estrutura que estavas aqui a mencionar e que trazemos em imagem, e esta ligação a mim faz-me lembrar, tipo, mesmo uma flor, não é? Pétalas da flor, ou quase uma espécie de mandala. Uma mandala, é. Sim, portanto, toda esta união, acredito que é mesmo assim um momento muito especial. Eu ainda não experimentei, tenho que ir lá experimentar contigo, fazer este sup yoga, mas efetivamente em grupo, ou agora mesmo no verão, que estamos às vezes de férias com a família, se calhar trazer uma prática para os diferentes membros da família, todos ali unidos. Exato. Pode ser, imagino eu, tipo uma experiência em que trazes risota, em que trazes super boa energia, em que ao mesmo tempo conectas... Lágrimas, ok. no Shavasana acontece muito. E que traz toda esta conexão também com a natureza, não é? E com o Sim. elemento da água. Sim. Muito bonito. E de repente, então, esta menina jornalista que veio para Portugal, que pediu ao universo para remar, que o universo em força puxou para remar, hoje em dia tens a tua própria escola. Exato. Exato. A Sup com Alma está localizada ali na Baía de Cascais, né, na Praia da Conceição. Nós somos um beach club que tem uma estrutura de restaurante, tem uma loja da Quicksilver ali, enfim, a gente tem toda a estrutura para atender o nosso público. E como eu já trabalhei em outras escolas, né? Quando eu escolhi o nome para minha escola, Sup com Alma, era porque eu realmente queria trabalhar as pessoas como indivíduo, né? E porque eu acredito que, pronto, é um desafio para muita gente estar no oceano e é preciso ter muito cuidado, né, para levar as pessoas a essa experiência, para que seja uma experiência positiva. Então eu quis trazer não só a prática durante, né, enquanto a gente está no oceano, mas o pós também. Então, aquela conversa, aquele abraço, aquele sumo que a gente toma depois. Então, é um lugar muito descontraído para pessoas. Eu me lembro quando eu abri, foi no pós-pandemia, e tinha muita gente que tinha acabado de se mudar para Cascais, sei lá, há 2 anos ou há 1 ano e tal, e que não tinha oportunidade de conhecer ninguém porque era pandemia, e de repente abriu aquela lojinha ali, né? E as pessoas iam lá e não conheciam ninguém, e de repente começou a formar um grupo de pessoas de estrangeiros que tinham se mudado recentemente e tinham caído na pandemia e ficado sozinhos. E a gente formou ali uma malta muito, muito bacana. Que bonito, ainda passou a ser um ponto de encontro, não é? Sim, sim. Acaba sendo um clube, assim, realmente. Muito bom. E olha, Lia, nestes 7 anos, não é? Neste ciclo, nesta tua experiência aqui em Portugal, o que é que tu tens sentido? Agora, tanto direcionado para o SUP, como no todo, não é? Porque, como tu disseste, aquela menina que veio do Brasil, aquela menina que chegou em Portugal, também já mudou muito. Então, nestes 7 anos, o que é que tu foste mudando? Foi muito engraçado, assim,
acho que a minha chegada em Portugal foi especial, porque eu já vivi em outros países, né? Já tinha vivido na Itália, na França, na Inglaterra, então não era a minha primeira experiência fora de casa e sabia realmente qual era a sensação de me sentir estrangeira e de me sentir longe de casa, mesmo já estando há um bom tempo em outro país, né? E eu me lembro exatamente a sensação. Eu lembro o dia que eu cheguei aqui em março, e ainda era um pouco friozinho e tal, mas ali no Paredão de Cascais sempre faz um pouco de calor, mesmo assim durante o dia, né? E eu me lembro que fazia, acho que 1 ou 2 semanas que eu estava aqui, e eu fui fazer uma corrida. Tinha chovido os primeiros dias, de repente abriu um sol, e eu fui fazer uma corrida no Paredão de Cascais. E aí eu corri o paredão todo e voltei. Eu me lembro que eu tinha saído toda encasacada, né? Porque eu ainda estava com aquele ritmo brasileiro. E na hora que eu fui tirando assim os casacos, e de repente fiquei só de top. E mesmo assim, quando terminei a corrida, eu estava cheia de calor. E eu me lembro de ir na beira-mar e enfiar a cabeça dentro d'água e tirar. E assim, na hora que eu tirei, assim, eu olhei aquele mar assim em Cascais e eu falei, eu acho que eu vou ser muito feliz aqui. Eu me Uau. lembro da sensação Olha. de aterrar em Portugal naquele momento. Eu ainda estava chegando e naquele momento eu falei, esse vai ser o meu lugar, né? E, entretanto, eu tive uma filhinha aqui, né? Tenho uma filha portuguesinha. Eu vim para cá por conta do pai da Maia, que é de Cascais. Portanto, o coração a trazer-te a Portugal. Exato, nós moramos juntos no Brasil, mas depois ele quis voltar para cá e eu vim como uma tentativa e gostei tanto. Hoje já não estamos juntos, mas eu acabei optando por ficar, porque considero que Portugal é minha casa, além de querer que minha filha esteja perto aqui do pai, eu também não me vejo mais voltando para o Brasil. Muito bom, eu estou toda arrepiadinha deste lado. Não dá para ver na câmara, mas olha. E é tão bom relembrar, né? Também vai nos dando aqui aquela sensação boa. É uma oportunidade muito boa, obrigada. Eu já te conheço também há uma série de anos, portanto eu fui vendo, se calhar não tão presente, não é, como gostaria, Sim. mas efetivamente fui vendo também a Lia, não é? Exato. Conhecer-te em vários momentos, e do que eu conheço da Lia, para além do stand-up paddle, realmente és uma mulher inspiradora. Eu sinto centramento em ti. Não deixas de ser humana e, obviamente, também estás nos teus processos. Mas sinto uma mulher centrada, sinto uma mulher intuitiva, como tu própria agora já por 2 momentos escreveste. Isto é para mim, e olha, vou ser muito feliz aqui. Portanto, esta intuição aqui apurada, e tu atenta também, diria eu, ao que o teu corpo te diz, ao que o teu coração, ao que a tua alma te vai mostrando. Queres-nos falar também aqui um bocadinho do teu lado intuitivo, até como mensagem para todas as pessoas que nos estão aqui a ouvir, porque aqui são a título de exemplo, não é? Estes teus 2 exemplos que trouxeste, entre tantos outros, mas que tenho a certeza que todos nós, não é? E as pessoas que nos estão a ouvir, muitas vezes também sentem, e às vezes se calhar não arriscam, ou têm receio. Queres-nos falar como é que foi para ti? Como é que se larga tudo e se troca de país e se sente, olha, aqui eu vou ser feliz, e se fica? Porque às vezes, se calhar, a pessoa já sentiu, olha, eu ali seria feliz, mas não dá o passo. Então, como é que foi para ti, né? Trazendo a tua experiência, como é que foi, como é que é sentir e ir viver e permitir-se isso? O que é que podes deixar de mensagem? Sim, é engraçado porque já me perguntaram isso e eu não saberia dizer como não é. Porque eu acho que faz parte da minha essência estar sempre em mudança, estar sempre buscando algo novo. Então, isso é uma coisa que já veio no meu chip, sabe? Isso mesmo mudando ou não de país, mudando ou não, pronto, não sei se vem também de uma herança familiar, que estamos sempre buscando novas coisas. Mas visto que também se vê no meu mapa astral, já me falaram, não, você a cada tempo precisa estar se desafiando a algo novo. Então, para mim, é difícil ficar, é difícil permanecer. Eu né? acho que eu devo ser da mesma linha que tu. Na mesma linhagem, Lisa, com certeza. Então, para mim, eu faço a mesma pergunta, como é, sabe, essas pessoas que estão, sei lá, há 20 anos...
na mesma profissão, fazendo a mesma coisa. Eu falo assim, como é que se faz isso, sabe? Também tenho essa curiosidade por esse lado, porque para mim é totalmente ao contrário. Eu já estou aqui, eu consolido e já vejo lá na frente, já consolido e vou lá na frente. Então faz muito parte do meu percurso. Eu não saberia fazer diferente, né? Sabes que a tua resposta está-me a fazer lembrar uma conversa que surgiu ontem ao telefone. Eu estava a falar eventualmente com alguém que poderá também vir a ajudar aqui no apoio ao podcast, e de repente ela estava-me a dizer, porque as pessoas têm muito medo de arriscar, têm muito medo, o medo fala mais alto. E eu disse, pronto, surgiu também assim espontaneamente, eu disse, como é que é para ti, Lisa? E eu disse, olha, sabes, eu compreendo o que elas dizem, mas eu não sei o que é isso. Porque eu teria era medo, e a mim dá muito mais medo, é de não viver aquilo que eu sinto. É de não viver aquilo que eu sinto que a minha alma pede. É quase a mesma tua resposta, não é? Tipo, eu não sei o que é o outro lado. Porque eu entendo que as pessoas falam muito no medo, e tenho medo de arriscar, e tenho medo de dar esse passo, de mudar tudo. E eu penso ao contrário. Eu medo de teria ficar. medo, exatamente, de ficar onde eu não estou feliz, de permanecer onde já não me nutre, de não viver aquilo que eu estou a sentir que é para viver. Portanto, é realmente esse chip diferente. Se calhar que também está aqui embutido. Por isso é que estava a brincar, a dizer, olha, sou da tua linhagem. Ou a brincar ou não. Exato. Mas, também efetivamente... também acompanho a sua jornada e realmente eu falo, uau. Mas é tão bonito, não é? Porque por isso é que também estava a trazer esta parte tua, porque é mesmo apaixonante. E às vezes este chip, e deixar aqui esta mensagem, não é teu e não é meu, ou não é só nosso, desta nossa linhagem. Também está cá, em todos nós. Está chipado também em todos nós essa oportunidade, porque a vida dá oportunidade a todas as pessoas. Portanto, que as pessoas possam permitir a perceber esta perspectiva diferente. E mais do que dar palco ao medo, perceber, realmente, colocar na balança, terias mais medo de arriscar ou mais medo de perceber que a vida te está a passar e tu não a estás a viver como podes viver, como sentes que gostarias de viver. Exato. Eu acho que aí, talvez, se torne mais claro que, realmente... perceber que a vida está a passar e eu não estou a viver como poderia, se calhar este medo fala mais forte, não é? Então, que deixe de olhar para o outro. Se calhar colocar assim, traduzir assim por miúdos e trazer este tema aqui no meio para realmente trazer esta clareza e esta oportunidade das pessoas verem sobre outro prisma que também está nelas, certamente. Exato. Mas olha, tu efetivamente... foste nas tuas aventuras pelo mundo para onde foste, que também até no SUP, eu não me recordo agora, mas eu acho que eu estava na volta ao mundo e nós trocámos umas mensagens e tu estavas assim num azul muito bonito. Onde é que era? Em Zanzibar. Em Zanzibar. Pois, isso foi uma história engraçada também, porque eu tinha sido convidada, quando era inverno aqui, eu geralmente, quando eu não tinha minha escola, eu geralmente parava, assim, um período, né? E por um período fui para a Índia, fiquei lá fazendo formações e tal. E num outro ano, conheci uma pessoa que tinha um resort em Zanzibar e falou, olha, no período, ele tinha um resort que fazia muito kitesurf e essas coisas, mas num período determinado, de janeiro a fevereiro, em Zanzibar não tem muito vento. Então, os hóspedes ficavam ali meio sem ter o que fazer, aguardando o vento. E ele queria oferecer experiência de stand-up paddle, porque ali tem muitos lugares bonitos para remar. Ele tinha prancha e tudo, mas não tinha quem fosse lá. Uau! E eu falei, não, olha, é meu período livre, quero ir, sim. E a gente combinou, ele comprou minha passagem e tudo. Isso era 2017... foi quando a gente concordou... Não, 2016. Não, 16. Sério? Não, olha, que eu acho que se foi quando eu estava a dar a volta ao mundo e eu cheguei a ver, só se foste novamente, foi ali entre 2018 e 2019. Porque eu tive a Maia em 2018 e eu fui para essa viagem grávida dela. Porque foi até um episódio engraçado, porque eu já estava com tudo programado e descobri no dia 25 de dezembro... Uau, que eu estava grávida da Maia. E eu me lembro, e assim, imagina, a minha família mora cada uma num canto, né? Nós somos, minha mãe, naquele ano tinha falecido meu pai também. Eu lembro-me disso. Então, nós somos só mulheres, né? São minhas duas irmãs e minha mãe. Uma irmã mora nos Estados Unidos, a minha mãe no Brasil, uma outra irmã na Itália e eu em Portugal.
Então, as chances de estarmos todas juntas no mesmo lugar é assim, uma vez por ano e olhe lá, né? Mas a gente tenta, pelo menos uma vez ao ano, se reunir. E eu descobri que eu estava grávida no Natal e estávamos todas juntas. Ai, que lindo. Né? E eu me lembro que eu fiquei assim, meu Deus, e agora, como é que eu vou fazer? Vou ter que cancelar essa viagem toda, né? Já tinha me programado com ele, vou ter que falar com esse senhor. E eu me lembro da minha mãe falar assim, mas qual o problema de você ir para Zanzibar grávida? Eu falei, ai, não sei, mãe, né? Zanzibar é assim, um pouco ermo, e não sei o que. Ela falou, Lia, se você abrir mão já no primeiro momento da tua vida por conta da maternidade, você vai fazer isso sempre. A sua filha tem que fazer parte da tua vida e não ao contrário, né? Então você tem que... conselho. E eu lembro que eu pensei nisso e acho que foi um excelente conselho para toda a minha maternidade, porque Mãe eu sempre sábia mesmo. sempre tentei assim fazer de tudo para que a Maia, tanto é que a Maia vive lá na escola, né? Eu abri a escola, eu estava amamentando a Maia ainda, então eu amamentava ela aqui e dava aula de outro jeito. Enfim, então eu sempre coloquei ela dentro das minhas atividades e tive em Zanzibar. Pronto, eu estava nos primeiros 2 meses de gravidez quando estive lá. Pai, se calhar, mas eu lembro dessa imagem e eu lembro-me que estava fora, acho eu. Se calhar, olha, se Você calhar também estava fora, se calhar talvez eu em outros lugares. Índia, Na Índia. Eu estava no Peru, porque nesse ano também fui ao Peru, fui à Amazónia, peruana, pronto, então, não sei, não importa, mas lembro-me disso. Olha, ainda bem que trouxemos este exemplo, porque já trouxeste aqui uma grande mensagem também. Ser mãe ou ser pai e não abdicarmos de nós por nada, no fundo, não é? Porque, na verdade, e eu também vejo muito dessa perspectiva, os nossos filhos querem que nós sejamos felizes. E este grupo de almas que tanto nos ama só faz sentido realmente numa entreajuda, não numa privação, não é? Pelo menos eu também vejo dessa forma e também sinto assim. E este também é, sem dúvida, um outro tema tão importante ainda, de continuar a ser passado, não na teoria, mas realmente trazer vivê-lo na experiência prática e abrir esse campo para que também mais pessoas se permitam viver também, não nos anularmos. Porque, mais uma vez, através desse exemplo, nós estamos a dar o exemplo aos nossos filhos para amanhã, na vida deles, não se anularem eles também. Exato. E isso é tão importante. Bom, e falando da minha mãe, eu acho que também ela é uma grande responsável por essa garra em ti. Pela minha... Eu não sei se pelo meu amor à água ou pelo meu não trauma à água. Ok. Porque eu, quando tinha 1 ano e meio, nós estávamos num sítio, numa fazenda, né? Uma quinta em São Paulo, da família dos meus pais, dos amigos dos meus pais, e estava tendo um churrasco, uma coisa assim, e eu estava em volta da piscina. Eu tinha eu tinha acabado de começar a andar entre 1 ano e meio e 2 anos. E eu caí na piscina e ninguém me viu. Uau. E pronto, afundei e fiquei lá. Ninguém sabe por quanto tempo. As minhas irmãs contam isso de forma muito engraçada. Eu não faço ideia de como isso aconteceu, mas as minhas irmãs, elas contam que uma chegou para outra e falou assim, nossa, olha, um tapete embaixo d'água. Tipo, elas contam assim. E a outra falou, não é um tapete, é a Lia. E aí a mais velha falou, pai, a Lia está embaixo d'água. E nisso, meu pai saiu correndo, os amigos todos pularam e me tiraram da água já com uma parada respiratória. Né? Então tiveram que fazer uma reanimação e estava toda roxinha e etc. E pronto. E depois eu ali acordei, né? Tive Não tiveste que ir para o hospital nem nada? Tive que ir para o hospital porque como tive uma parada respiratória, cardio, acredito que não. Até liguei para minha mãe para perguntar sobre isso, mas porque pronto, como depois eu fiz cursos de primeiros socorros, eu sei que uma parada cardiorrespiratória tem 5% de chance de sobrevivência. Exato. Tipo, é muita sorte, né? Entretanto, eu fui para o hospital para ver se tinha entrado águas nos pulmões, porque assim seria assim, mais problema, mas não, estava tudo certo. Fiquei no hospital um pouquinho, tipo aquela manhã, acho que dormi lá e saí no dia seguinte. E eu falei para minha mãe, nossa, mas é tão engraçado, né? Como é que eu não tive trauma nenhum? Como é que eu nem sequer me lembro desse dia? E ela falou, você não se lembra de nada? Você não se lembra também que no dia seguinte eu peguei você e levei você na piscina
e a gente ficou brincando da mesma forma como você estava brincando no dia em que você caiu? E eu falei, não lembro de nada. Aí eu falei, talvez tenha sido isso. Talvez, tipo, eu apaguei o trauma porque a brincadeira continuou, né? Então, eu sou muito grata à minha mãe ter feito esse processo Olha, comigo. também não é à toa que estás a trazer isso, porque este foi um ponto que eu também aprendi e é muito importante. Quando a pessoa ganha medo de alguma coisa, tem algum embate traumático, deve ir repetir imediatamente ou assim que possível a experiência para não ficar com o trauma retido em memória, não é? No inconsciente ou no subconsciente, mas realmente de repente trazer logo ali outra memória, outra experiência positiva. Exato. Portanto, imagina, cair à água, não digo numa situação tão, mas olha, até numa situação tão, ou tão fora, não é? Tão grave, tão séria, mas em tantos outros momentos, caí de bicicleta e doeu a sério, não quero andar mais. Não, pelo contrário, volta a andar. Caí do que for, ou não ser quedas, não me estou agora a lembrar de nenhum exemplo, mas realmente repetir para que a memória que fica, o registro que fica dentro de nós já é um saudável, já é um positivo. É tão importante. Trauma, sim. Ainda bem que também estás a trazer esse episódio. Sim, mesmo. e é até curioso que, ao fim, pronto, eu também, de forma intuitiva, nas minhas aulas, também faço cura de traumas. Tem muitas pessoas que, a princípio, têm medo e receio de remar, e a gente começa ali um trabalho na beira d'água, e, de água, não é? repente, Exato, as pessoas então... estão ali já remando sozinhas no meio do mar. Tem algumas pacientes, alunas que passaram por esse processo. Então, também é curioso, né, que a vida tenha me levado assim para esse lugar inesperado, né, de forma inesperada. Eu, por acaso, também quero entrar por aqui, porque acredito, como nós sabemos, a água é terapêutica, mas também, sem dúvida, que é desconfortável, vou dizer assim. Estás, para tanta gente, estar sem os pés no solo, em terra, é desconfortável. Tiram-te realmente da tua zona de conforto. Longe da costa, né? Porque Longe muitas da vezes costa. o vento empurra, a gente vai longe da costa, a gente tem que lutar contra o vento, tem que ter técnica. Então, tem muita gente que se sente desconfortável nessa situação. Ainda assim, e é bom tocarmos neste ponto também, ainda assim é possível curar, não é? Trazer aqui outra capacidade, falta-me agora a palavra certa. O que é que tu tens visto ao longo destes anos, também como professor e como na tua experiência a dar aulas a outros, e dessa forma como também estavas a dizer, tantas pessoas que começaram, se calhar ali mais juntinho à margem, etc. Mas o que é que tu tens visto de casos que te recordes, de pessoas que conseguiram curar efetivamente traumas, receios, medos, trazer conforto onde era desconfortável? Porque é tão bonito também, não é? Sim, eu tenho histórias assim, algumas histórias curiosas, né? Tem uma delas que eu gosto muito de contar, porque tinha era uma menina, um casal brasileiro, e eles moravam na Inglaterra, em Manchester. E eu me lembro que eles vieram para Portugal passar férias, e eu conseguia olhar para eles e ver que eram pessoas que estavam em depressão, né? Pelo trabalho no qual estavam, pelo país em que viviam, pelo sol que não viam e tudo aquilo. Só que ele estava mais ativo, né? Então ele chegou lá na praia e quis fazer uma aula de stand-up paddle, e ela falou que ela não queria, que ela realmente estava assim bastante retraída, né? Não queria se expandir, não queria contactar pessoas, dava para sentir isso. E eu respeitei, eu falei, não, tudo bem, pode ficar aí na areia, como você quiser, eu vou dar aula para ele, e é isso. E nisso eu comecei a dar a aula de praia, e ela sentou ali no nosso lado, e comecei a conversar com ela, interagir, dar um pouco de risada, até que consegui convencê-la a ir para a água, né? Essa mulher, ela riu, ela chorou, ela caiu, ela se molhou, ela fez tudo, ela soltou todas as energias dela ali. 3 meses depois, ela se mudou de Manchester para Portugal e virou uma remadora e sabe, estava sempre lá, e o mar realmente curou, Limpa né? a alma. Limpou a alma. Tem uma coisa que eu costumo fazer no início das minhas práticas de Supi Yoga,
que a gente inicia com os olhos fechados, né, trazendo para o momento presente, colocando a mente ali na prática, e depois eu falo para as pessoas aquecerem a palma das mãos para a gente fazer a limpeza dos chakras, né? Depois a gente passa a mão por todos os chakras do corpo e eu peço para entregar depois essa energia para a água salgada. Né? Porque a água salgada é impressionante, como a gente usa um copinho de água salgada atrás da porta de casa para limpar nossos cristais. Então imagina essa ação no nosso corpo, né? O pisar na areia também é super terapêutico. Então estar ali na praia já só o fato de estar já é extremamente terapêutico, né? Sabes, estás-me a recordar agora duas coisas. Para já, que nós, eu agora não me recordo da percentagem exata, mas a água do mar, nós já fomos mais próximos exatamente do tipo de percentagem de sal que a água do mar tem, há muito tempo atrás, na história da humanidade, e agora há diferenças sim, não é? Por exemplo, a lágrima, que é água salgada, etc., o suor, que também tem, já há uma concentração diferente de sal, mas sem dúvida que este elemento da água salgada é nosso também, nós somos dele. E ao ler um dos livros do Chico Xavier, na história que está contada, que está retratada, que está relatada nesse livro, conta que noutros mundos, por assim dizer, portanto, em termos de almas, efetivamente a água é medicina. A água, portanto, e na imagem que eu, pelo menos foi assim que eu interpretei, na imagem que eu trago, tudo nos é dado neste planeta para nosso benefício, incluindo a água. A água não só limpa o nosso corpo físico através de um banho, como limpa efetivamente as nossas emoções. Tanto a lágrima como a água que bebemos também está a limpar-nos a outros níveis. Então que a água tem a capacidade de limpar para além daquilo que o ser humano consegue interpretar, sentir ou entender. Exato. Limpa muito mais. Portanto, não é à toa que a água do mar limpa a alma. E que, sem dúvida, olha, eu super recomendo o contacto com o mar. E acredito que estas práticas que tu estás a trazer de uma forma cada vez mais... falta-me aqui o adjetivo também, acho que hoje não estou boa para adjetivos, mas que efetivamente estás a trazer de uma forma cada vez mais consistente, mais... já não é só uma experiência, já pode ser também algo, não só a regularidade, atenção, mas algo que já está até tantas outras formas de conforto, como por exemplo a tal peça que liga às pranchas, a tal cadeira para quem não tem tanta capacidade em termos de mobilidade. Exato. Portanto, cada vez já há mais, eu não queria trazer a palavra profissionalismo dentro da técnica. Acessibilidade, talvez. Pronto, é adaptar isso para qualquer tipo de necessidade. Trazer realmente a possibilidade de experienciar a todas as pessoas, não é? A todas as condições, ou a maior parte de... E outras ferramentas que eu estou trazendo agora também, que eu sinto que está fazendo super sentido, e aí é nesse momento que as pessoas choram, que é o sound healing, né, no meio do mar. Então, tenho tocado bastante taça tibetana, tambor de língua. Então, na hora do shavasana, né, na hora do relaxamento, tenho usado alguns instrumentos que realmente, instrumentos que já ativam as águas do nosso corpo. Então, imagina isso em meio ao oceano. Então, eu vejo as pessoas super recomendo mesmo. Experienciem. A chorar e a terem diferentes tipos de manifestação física, assim mesmo, dessa experiência. Muito bonito o trabalho que estás a trazer mesmo, não é? Ainda bem que quiseste remar muito e que ficaste naquele sítio onde sentiste que ias ser feliz. Mesmo, Lia. Que bom, obrigada. E aqui fica só um cheirinho no fundo da Lia, porque eu que tenho a honra de a conhecer fora aqui das câmaras e destes microfones também já pude sentir o melhorão, não é? E recordo-me, não tivemos muitas vezes, mas as que tivemos dá para sentir, pelo menos eu consigo dizer assim. Até no Casarão da Lua. Tivemos bons momentos, exato. Sim, tivemos assim muito bons momentos e dá para sentir uma força de uma mulher aqui em ti. Pelo menos eu tenho essa leitura assim e é o que eu sinto. Portanto, é com muito carinho e com muita alegria que também te trago apresentar um bocadinho de ti no teu trabalho, mas confio muito no teu lado profissional, no teu lado de centramento enquanto pessoa que és, no teu lado intuitivo
e, portanto, tenho a certeza que as pessoas, ao experienciarem aqui ou o stand-up paddle ou até a prática de yoga na prancha, no mar, vão sair certamente mais ricas. Portanto, super recomendo mesmo, em família, com amigos, com colegas de trabalho, com o que for, ou sozinhas, e deixando que a vida se encarregue de trazer uma pequena tribo até elas. Experimentem. Pelo mar, por ti, por elas, por tudo mesmo. Vou aproveitar e dizer-te assim, traz-nos uma mensagem que tu gostasses, sem dúvida, de não perder esta oportunidade, enquanto estás aqui na nossa voz, a trazer a tua voz, uma mensagem que gostasses que chegasse ao público. Eu acho que é acreditar, né? Ter fé e abrir o coração. É engraçado que você falou que teve o prazer de conhecer esse mulherão, como você disse, e eu coloco que eu tenho um prazer imenso de conhecer o mulherão que você é e muitas outras mulheres que Portugal me trouxe. E eu me lembro que antes de sair do Brasil, eu estava a fazer um trabalho e nesse trabalho, e eu venho assim de uma família com muitas mulheres, eu tenho uma rede de apoio feminina gigante, né? Muitas tias, primas, irmãs, enfim. E eu me lembro que ao me despedir de Portugal, eu falei, como é que eu vou fazer? Me despedir do Brasil, eu falei, como é que eu vou fazer sem essas mulheres, né? E me veio uma mensagem dizendo, se apega a Cristiana, que é a pessoa que nos apresentou. Uau, olha, terceira vez arrepiada. Ela vai apresentar para você as mulheres que vão ser o seu núcleo. E eu acreditei, vim, e foi na primeira semana que foi aniversário, teve uma festa de aniversário na qual ela me convidou e eu conheci a Manu, conheci a Ruth, conheci você, conheci, assim, mulheres que realmente me inspiram e que eu tenho muito prazer, né, e de fazer parte, assim, dessa tribo. E então, acho que a mensagem é não duvide, confia, entrega, porque o não a gente tem para a vida. O sim é sempre uma possibilidade, né? Então, é isso. Muito lindo. Olha, e aproveito que estou a resgatar agora este momento que me tinha esquecido. Não sei como é que eu me esqueci. Em tantos episódios últimos que gravei, esqueci-me de um momento que eu gosto tanto, que é trazer-te a ti uma possibilidade, uma pequena pergunta a mim. Uma curiosidade, ou uma pergunta que tu queiras mesmo trazer, ou algum outro tema que eventualmente possamos também, sim, rapidamente, 1 minuto ou 2, uma pergunta que queiras trazer aqui. Ai, vamos pensar? Se não sentires isso, podes trazer, se calhar, aqui, ou até uma pergunta a quem nos ouve. Não, eu vou pensar numa pergunta. Bom, eu admiro você em muitos aspectos. Obrigada. Né? Muitos aspectos. Mas eu acho que talvez um aspecto que chama muita atenção de todos nós é a maternidade, principalmente nós mães, né, que temos os desafios da vida e a maternidade tem que fazer parte dela como algo leve. E eu te pergunto, Lisa, como consegue ser leve com tanta maternidade? Obrigada, Lia, pela questão. Sabes que é muito giro. Eu acho que tenho que criar aqui um episódio só para isso, porque eu tenho imensas pessoas a perguntar-me isso. Dizer que gostava muito de ouvir falar sobre o teu maternar, gostava muito que falasses sobre a maternidade. Enfim, acredito que não que seja o exemplo, o supra-sumo, mas porque, no mínimo, traga a curiosidade às pessoas como é que se faz com 6, não é? Sim. Então, eu não estou sempre zen e não estou sempre em momentos de leveza com os meus filhos. Olha, ainda há pouco, estávamos a comentar aqui com a equipa, esta manhã, para estar aqui a gravar este podcast, e ainda por cima, como é no meu espaço de casa, apesar de não ser no mesmo edifício, é na minha residência, na mesma, então às vezes é desafiante, porque o Namo estava a chorar e acho que ainda continua a chorar bastante, apesar de estar com o pai, porque a Lua também estava mais a pedir atenção e queriam a mãe, não é? Então muitas vezes também tem ali momentos de bastante rebuliço, mas uma coisa, e pelo menos é o que me está a vir agora como resposta, uma coisa, 2, 3 se calhar, que eu trago é
Ponto número 1, confio mesmo na vida, não tenho a menor dúvida, portanto eu confio e sinto também quando é para ser, quando não é para desistir, quando é para realmente também priorizar alguma coisa que tu queres e eu quero muito, então não se põe em causa. Ponto número 2, tudo é passageiro, portanto não dramatizares nada, porque ok, agora está um momento mais caótico, mas a seguir também vem outra vez a bonança, não é? E tudo é, lá está, essa ciclicidade que nós conhecemos, portanto não te apegares às emoções, ao turbilhão emocional, ajuda muito, e eu sei que todos nós somos emocionais, o ser humano é um ser altamente emocional, mas se puderes ter essa consciência, não ficares agarrado àquilo, porque logo a seguir vai passar. A nuvem passa, a folha cai, a onda vem e vai, não é? Tantos exemplos que já sabemos. E em nós é a mesma coisa. Não ficar no drama daquela emoção, daquele momento. Isso aqui já se desfez, se tu não ficares agarrado a ele. E outra coisa, é muito também... Acho que já me perdi na terceira, que há bocadinho ia sentindo. Mas, olha, se calhar agora não me vem. Estava-me a vir, mas não me lembro agora. Porque é muito também do momento, não é? A resposta. Mas então acho que no meu maternar é muito isso. O que é que eu sinto em mim de fazer e não abdico quando sinto muito. Então aquele caos emocional que possa estar a ser vivido naquele momento não há de ser mais forte do que esta confiança na vida e a confiança naquilo que eu sinto. Isto é genuíno. Então isso também me ajuda a ter foco e também me ajuda a estar centrada mesmo num momento de caos. E depois, claro, o caos também, com 6 filhos, se calhar eu não faço no melhor. Abrir mão desse perfeccionismo, porque às vezes lá está, não dá, simplificar também, exatamente. Eu tenho amigas, nós temos amigas que se calhar, ou porque não têm filhos, ou porque têm só um, ou porque têm 2, ou porque têm 3, talvez seja mais facilitado, e ainda assim cada um tem os seus processos, tu permitires-te desempenhar um papel, preparar melhor qualquer coisa. Eu não deixo de viver a experiência mesmo que não tenha preparado, porque, ok, o tempo às vezes não dá para tudo. Eu não quero abrir mão da minha maternidade, eu gosto de ter tempo para os meus, e agora, como tu sabes, tenho as minhas filhas já mais adolescentes, trazem dramas emocionais delas próprias, que às vezes em pequeninas é só as birrinhas ou as questões do organizar, o que for para eles, quando vêm na adolescência já trazem desafios com as suas paixões, choros porque alguma coisa não correu bem, acordam à meia da noite porque estão elas a chorar, isto é real. As ansiedades com o futuro. Completamente, não é? Portanto, eu quero viver essa maternidade no melhor que posso, no melhor que sei, com as minhas falhas também, enquanto mulher e ser humano, mas eu quero estar lá para eles, e então isso é muito importante para mim. E olha, há bocadinho falava do que é que eu sinto, não é só no que é que eu sinto profissionalmente e para mim, para me levar para fora da casa. É também até nesta questão da casa e às vezes abrir mão do que é profissional, porque eu quero ter este tempo para elas. Então lá está, se eu tiver que viver uma experiência profissional não a tendo preparado como eu gostaria ou como a sociedade nos diz que deveria ser, eu não deixo de viver a experiência profissional mesmo não tendo preparado. E aquilo que eu faço, e se calhar até posso trazer aqui, que acho que é muito bonito, é só fechar os meus olhos, alinhar-me, olha, não tive tempo de me preparar 1 hora, 2, 3, um guião inteiro, mas eu abro o campo e o canal e peço só a Deus e à vida, olha, é para estar aqui, eu sinto com todos os meus poros, com todo o meu ser, é para estar aqui, então ajuda-me só a estar centrada e a fazer chegar a mensagem certa, a que for, sabes? Então não controlas tu, entregas à vida e deixas-te que a vida te guie. E isso é muito bonito, porque às vezes nós falamos muito da flexibilidade, do não perfeccionismo, de acreditar na vida, mas nós queremos controlar, até no contexto profissional ou até no contexto da maternidade. Então muitas vezes, se não é tão compatível, se não é tão no perfeccionismo, entrega mesmo, confia mesmo, abre esse campo e a vida traz. Pronto, e mais não digo, senão é um episódio inteiro. Mas acho que deixei aqui também... Mas tem que fazer um episódio sobre isso, com certeza. Haveremos de fazer. Pronto, muito Lia. bem. Espero que tenhas gostado. Sim, adorei. Também trazer essas lembranças faz bem, rever o percurso, acho que também traz força, né? Obrigada por isso, por teres vindo, por teres largado a tua escola e tudo, e teres reorganizado com a tua equipa para conseguires vir. Ficaste também a saber onde é que eu moro, que é para poderes vir mais vezes. Exato. A ver se vens, para voltarmos a estar juntas. Sim. E fica também este conteúdo para que muitas pessoas possam te procurar, para irem mais a experiências no mar, para viverem estes momentos que são tão bonitos
em cima da prancha. Obrigada, Elisa. Obrigada a ti. Obrigada. E aí em casa, espero que tenhas gostado deste conteúdo. Fica também esta sugestão, realmente é algo que eu sinto, que gosto imenso. Como acho que vocês também sabem, eu e a minha família estamos sempre na natureza, essencialmente praia, mar. Portanto, é realmente uma recomendação sincera, mas, acima de tudo, gosto muito também de trazer que a experiência dos outros é sempre a experiência dos outros. Tu deves trazer a experiência para ti próprio. Então, experiencia, permite-te ir até ao mar, eventualmente em cima da prancha e sentir o que é que tu sentirás, o que é que traz a vida para ti através desse contexto. Fica a dica, fica a sugestão e da minha parte me despeço com um grande beijinho e um até para a próxima semana. Até já! Este episódio tem o apoio de Blossom Essence.